Olá, sejam bem-vindos a mais um Primecast. Eu sou a Raíssa, gerente de marketing da Prime Interway, e hoje eu trago aqui para vocês algumas convidadas muito especiais para a gente falar sobre um tema muito interessante, que são carreiras que conectam, quando propósito e tecnologia se encontram. Para isso, eu vou começar apresentando então as nossas convidadas. Nós temos aqui a Ana Paula Cordeiro, gerente de canais da Zebra. Bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada. Imagina. Nós temos aqui também a Denise Lefol, que ela é diretora de marketing da CEAL. Bem-vinda, Denise, muito obrigada. Bom dia, obrigada pelo convite. Claro. E temos também a Raíza Araújo, gerente da marca Zebra na Prime Interway. Olá, pessoal. Então, tá bom, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Queria começar perguntando para cada uma falar um pouquinho sobre a trajetória. Como vocês entraram no mercado de automação industrial? Como foi esse processo até aqui? Pode começar quem achar melhor. Vai lá, pode ir. Eu começo? Pode começar. Vamos lá. Bom, esses dias eu estava refletindo, né, que começar a contar sobre minha carreira, agora os anos se passaram muito. Então, hoje eu tenho 18 anos de experiência em marketing B2B. E desses 18, 15 eu estou na CEAL. Há 15 anos estou trabalhando na maior revenda aí de Zebra, especialmente. Hoje é uma integradora de soluções. E é a empresa onde eu desenvolvi minha carreira e aprendi muito, inclusive, no marketing B2B. E tenho bastante orgulho de estar lá. Então, hoje eu estou como diretora de marketing de e-commerce, que é o CEAL Store, e também da área de alianças, cuidando dos parceiros. A empresa tem mais de 60 parceiros, então é bastante trabalho, mas é uma experiência que eu gosto muito. Caí nesse mercado, eu não vinha do mercado de automação comercial ou industrial, e caí há 15 anos e aprendi e aprendo todos os dias, né? É um mercado muito nichado, muito específico, porém essencial para o funcionamento do varejo, da indústria, da logística e de diversos setores. Que legal, bacana. Não sabia que você já estava há 15 anos no CEAL, bastante Esse ano eu tempo. sou debutante, gente. Peraí, temos que ter uma festa, um evento, né? Coloca mais um evento. Mais um evento. E você, Ana, como entrou na automação industrial? Agora eu fiz a conta rápida, né? Como a Denise fez a dela, eu fiz a minha. Na verdade, no mercado de trabalho, 20 anos, que eu falei, uau. E com automação comercial foi sem querer. E de verdade, porque eu estava numa empresa, num distribuidor, que era um distribuidor de TI, prioritariamente, e ele tinha uma estrutura de automação comercial. Ele passou por várias situações financeiras difíceis, entrou numa recuperação judicial, e como eu tinha muito carinho pela empresa, eu tomei a decisão de seguir e continuar nela mesmo diante daquele cenário complicado. E eu assumi um desafio, que foi liderar uma unidade de automação comercial. Não conhecia nada, não sabia nada, minhas experiências eram diferentes. E aí, como a Adê falou, que é um negócio super de nicho, super fechado, eram distribuidores específicos, que eu não lidava com esse tipo de concorrente, nem com o tipo de canais, eu liderando um time completamente diferente, com marcas diferentes, eu caí nisso e abriu o meu olhar para outras possibilidades que até então eu achava que era sempre a TI, marcas de tecnologia, de informática, e aí eu vi que existia um ambiente completamente diferente. Dali, eu tive a oportunidade de desenvolver várias marcas de automação e tive a oportunidade de vir para a Zebra. Já vou fazer 7 anos na Zebra. Nossa, Legal. passou voando. 7 anos na Zebra, passou voando. Tive a experiência de canais, então conheci a D atendendo a Cial, que foi um presente, Sim. né? E depois atendendo a distribuição, claro que eu já interagia com a Raíza, mas aí outra oportunidade de conhecer mais pessoas diferentes, fazer amizades. E é isso. Ai, que bacana. Assim E que eu cheguei. você falou que você chegou meio despretensiosamente, né? E eu sei que a história da Raíza também é um pouco assim, né, Rai? Eu não imaginava, né? Hoje eu já tô há 16 anos na Prime, trabalhando com automação. Nunca imaginei todo esse tempo, né? Quando eu entrei na Prime, ainda era Interway, lá em Itajubá, eu entrei como Inside Sales. Então, basicamente, eu ajudava na colocação de pedidos e controlava isso. Veio o convite para eu vir para São Paulo e aí participei, às vezes,
participei um pouco do time comercial, fui para produtos. Em produtos, cuidando de toda a parte de Zebra, que hoje é coletores, impressoras, tablets e tudo, eu tô há 8 anos. E aí desde quando eu que entrei na Prime, eu já tinha contato com a Denise, né, através da CEAL, e agora com a Ana em distribuição. Que Então, legal. assim, tá sendo bem legal. E foi bem legal a gente marcar esse podcast aproveitando, porque é bom ter essa sinergia, né? Porque é o mercado que a gente trabalha, então aqui a gente tem fabricante, distribuidor, revenda, todo mundo se ajudando para que no final do dia a gente consiga entregar boas soluções, consiga entregar realmente alguma coisa diferente para o cliente, né? Exatamente, essa sinergia é muito importante. Meninas, uma questão, assim, esse mercado de automação, a gente sabe que ele ainda é muito nichado, ele ainda é muito técnico, ele ainda é também muito masculino. Quais foram os desafios que vocês entraram? Como que foi essa experiência? Vocês enfrentaram alguma dificuldade por essa questão de serem mulheres ou não? Como que foi para vocês? O nosso mercado sempre foi muito masculino, né? Quando eu entrei há 15 anos atrás, realmente, assim, pensando nos clientes, principalmente, 95% eram homens, mas isso nunca foi uma dificuldade, nunca foi um desafio, assim, para eu me posicionar, para poder trabalhar e crescer. Eu acho que muito vai do nosso posicionamento, né, enquanto mulher, no nosso dia a dia. Como é que a gente se posiciona com os clientes ou mesmo no trabalho, em coisas básicas, né? Quando eu converso com meninas mais novas, eu sempre digo: senta na mesa junto com todo mundo, nunca sentar para trás, senta junto, é uma coisa básica. Mas você tá nessa reunião, então você participa dela como qualquer pessoa que estiver nela, né. Levanta a mão, pede a vez para falar, se for interrompida, pede para esperar um pouquinho, isso já aconteceu várias vezes, mas eu acho que isso é comum, Uhum. essas interrupções. Não sei se vocês têm o mesmo sentimento, de talvez serem mais interrompidas por serem mulheres ou não, eu nunca tive isso, mas eu acho que vai desse posicionamento realmente de como a gente se comporta e de não deixar, né, que alguém te diminua pelo fato de você ser mulher. Então acho que isso não cabe mais. Hoje em dia isso não pode existir, não cabe, e vai muito do nosso posicionamento, como é que a gente encara cada situação. Quando a Dê começou a falar, eu fiquei pensando, né, porque honestamente eu nunca me senti discriminada. E eu não quero falar isso e tirar a dor de outras mulheres que eu sei que existe e que falam muito sobre isso, né, esse tema. Mas, complementando o que a Denise falou, eu acho que tem a ver na forma como você se coloca, só que o quanto você acredita em você e como aquilo te toca ou não. Então, assim, eu não me intimido em estar com homens, mas isso não é só no ambiente de trabalho, isso sempre foi. Então, talvez, essas experiências que outras mulheres têm, elas possam ter não apenas no ambiente de trabalho, mas no ambiente familiar, no ambiente de amigos e escola e qualquer outro lugar. Então, eu nunca tive. Uhum. Então, eu também diria que eu nunca me senti discriminada. Talvez eu já fui, mas eu não me senti. Claro que quando eu fui pro mercado de automação, eu olhei e eu falei: "Nossa, É muito masculino. existem Muito. mulheres?" É. E quando eu comecei a encontrar mulheres, eu falei: "Elas existem, que legal". Mas de verdade, o primeiro olhar é esse, ele é um mercado muito mais masculino. Só que eu prefiro brincar com isso, do tipo, claro que nas primeiras reuniões, eu acho que tem um olhar de dúvida. E não é só por Sim. você ser mulher. Por você talvez vou colocar um elogio pra gente. Você tem cara de um pouco mais nova, tem uma cara de menina, não é Uhum. só o fato de ser mulher. Você é mulher e, Uhum. né, parece mais jovem, com menos experiência. E aí você começa, pelo menos você começa a mostrar, entregar aos poucos o que você tem pra entregar. E em questão de tempo, aquele homem, aquela pessoa mais velha ou mulher, não importa, ele começa a te respeitar pelo que você é, pelo que você entrega e esquece, né, o teu gênero, né. Uhum. Então, eu acho isso, eu acho que existe a discriminação sim, nunca senti ao ponto de me sentir ofendida, mas respeito e entendo que pode existir para outras mulheres. Então acho que aqui vai mais, como você disse, né,
é mais conselho, né? Como você se comportar, como você lidar, né? Você acreditar em você. Eu acho que isso também faz parte de você não permitir esse ambiente que discrimina, né? Legal. Eu lembro, assim, quando eu comecei, que eu vim para São Paulo e comecei a fazer algumas visitas, não é que eles me discriminavam, mas eu sentia assim, eu precisava provar que eu era boa. Então, eu ia nas reuniões, era só pergunta. Isso e tal, isso que eu ia respondendo. Só que com o tempo você acaba construindo, né? Você acaba, tipo, você tem aquela sua imagem, constrói, eles sabem que naquele ponto você entende daquilo e começa, não digo respeitar, mas entender. Porque no começo, eu acho que não só por eu ser mulher, mas eu acho que também uma pessoa nova sentiria a mesma coisa, né? Você primeiro precisa construir aquilo que você sabe e as pessoas entenderem, você ocupar aquele seu espaço. Então, assim, pra mim, eu era muito provada. Nossa, era muita pergunta. Toda reunião que eu ia, eram várias perguntas e eu explicava e tal. Hoje em dia, eu não sinto mais isso. Assim, eu já sou conhecida no mercado há muito tempo, né? Cuidando de zebra, trabalhando e conhecendo esse nosso ecossistema. Mas no começo, cara de novinha, vindo de Minas Gerais, indo numa reunião, eu era muito provada. Eram muitas E você perguntas. vê que não é só o ser mulher. Então, é o ser mulher, é ser nova, é uma região que você vem, é muita coisa junto, né? Então, do mesmo jeito que a gente enfrenta, outras pessoas com outras características também enfrentam. Exato. Aí a gente pode sofrer com isso e ficar parada, ou a gente pode fazer alguma coisa, né? Eu acho que no Uhum. final a gente decidiu fazer alguma coisa, não aceitar e contestar. E continuar, né? Eu acho que é uma jornada aí que a gente E foi assim, eu acho que tem trilhando. o jeito, né? Porque aqui a gente se conhece e ninguém aqui é boazinha. É verdade. É verdade. Eu acho Tem um ponto, que né? essa característica é É, fundamental. você impõe respeito, né? Exatamente. Então, parou, É, né? Você exa- vai falar alto, eu também falo, não é? exatamente. É. Eu lembro que agora, quando eu voltei de licença maternidade, não vou citar nomes, teve uma pessoa na empresa, um homem na empresa, que umas 2, 3 vezes falou: Nossa, mas você tá aqui e seu filho? Eu não tô entendendo. Você pergunta para um homem se Ninguém ele tá nunca aqui onde tá pergunta. o filho Seu dele? marido não recebeu essa pergunta, com É, certeza. Com mas certeza você não. acha que eu fui no RH falar? Ou que eu fui pra terapia? Eu falei pra ele. Eu falei: Você pergunta isso pra um funcionário homem? É na hora, entendeu? É na hora. Então, são escolhas, né? Tem muita coisa, né, por trás disso, mas eu acho que são escolhas. Então, assim, a pessoa precisa aprender a te respeitar. E quem vai impor esse respeito, eu acho que é você. Você não Exatamente. pergunta pra um homem onde tá o filho dele enquanto ele tá trabalhando. Não. Pergunta essa. É verdade, é exatamente isso. Não pergunta mesmo, né? Por que tem que perguntar pra mulher? O filho é só da mãe? Não, E eu acho que aqui existem mulheres com características parecidas nesse sentido. Concordo. Eu concordo com você. Faz É. toda a diferença essa característica de Sim, saber se impor mesmo, sim. né? E não deixar que ser vítima, né? É. E não fazer nada. Uhum. Como a Ana mencionou, né, sobre a maternidade, eu entendo, eu ainda não sou mãe, mas eu entendo que é um grande desafio para todas as mulheres que estão no mercado de trabalho, né? Como foi a experiência para vocês, que vocês todas são mães? E também queria saber se passou em algum momento na cabeça de vocês, quero mudar de rota, talvez traçar outro caminho. O que foi que passou na cabeça de vocês? Como eu sou a mais recente, É uma mãe eu acho que eu fresca. posso dar subsídio para as mais experientes. Eu tive um medo, sim, quando eu estava grávida do Luca. Falei, nossa, e se vier aquele sentimento maluco de não quero mais trabalhar, quero ficar aqui, cuidar do bebê e me dedicar à maternidade. Eu tinha medo de ter esse sentimento. Uhum. Porque são tantos anos trabalhando, tantos anos ativa e com responsabilidades sérias e me desenvolvendo, que eu não queria deixar de fazer isso. Mas eu tinha medo de vir esse sentimento repentino, desconhecido e acontecer. Aí o Luca nasceu. 2 meses em casa, se alguém me ligasse, vem trabalhar, eu iria correndo. É bem isso. Correndo. E não é só por causa da rotina do bebê, é porque pra mim, eu acho exaustivo a rotina de casa. E
Ao ponto que, assim, do mesmo jeito que tem mulheres que não entendem, mulheres que gostam de trabalhar, eu não entendo as que não gostam. Então, pra mim, foi a certeza de que eu precisava voltar. E, na verdade, eu acho que eu até voltei de um lugar diferente. Com certeza. Com certeza, né? Não tem Aham. como, né? Uhum. Um lugar muito diferente, do tipo assim, o quanto é importante, o quanto essa versão também faz parte de mim. Uhum. Não é só que eu levantava todos os dias e ia trabalhar, é uma versão importante para eu me sentir completa. A maternidade, o trabalho, tudo me completava. Não dava para uma coisa existir sem a outra. Então, para mim, foi fundamental voltar. E as meninas vão comentar, mas eu queria falar de algo que eu escutei quando eu entrei na Zebra, e da Ana, da esposa do Vanderlei, que me marcou. Ela nem deve saber que me marcou, mas ela foi fazer uma palestra lá de Dia Internacional das Mulheres, e ela falou do início da carreira dela, né? Com filhos, né? No início, não, da carreira dela com filhos, né? E ela falou que só foi possível ela seguir a carreira dela, ela manter, ela evoluir, porque a divisão das tarefas de casa não era uma divisão 50-50. Na minha cabeça era assim. O ideal é você ter o 50-50. Ela falou que era uma entrega 100 e 100. Então, era uma entrega 100% dela e uma entrega 100% dele. Então, não era assim, ele podia levar no pediatra sem ela e ele ia saber tudo o que estava acontecendo com o bebê. E ela podia ir sem ele porque ela saberia tudo. Enfim, essa coisa compartilhada, né, da família com o bebê é o que permite a mulher seguir. E eu considero que eu tive, né, isso, né, esse apoio total. Eu sei que nem todas as mulheres têm essa possibilidade. Uhum. Mas, sem isso, talvez eu não teria me sentido tão confortável para voltar, né, o sentimento O seria outro. apoio, né? Mas é importante dizer que eu tive, né, esse apoio e isso me permite, né, estar e ter também essa versão trabalho, né, de mãe. Sem dúvida. Fundamental, né? Essa entrega 100-100, eu acho que é a realidade para que a gente possa estar aqui, Sim. de fato. Uhum. né? Eu nunca pensei em parar de trabalhar, isso não. Mas eu pensava, enquanto eu estava grávida, em como seria o período que eu estaria sem trabalhar. Que, na verdade, é um trabalho triplicado, né? Na verdade. A gente pode comentando, né? Tá em casa sem Eu falava assim, nos últimos dias eu tava cansada, o Luca nasceu 40 semanas, e eu fui pro escritório, e não tô falando isso, tem mulher que não aguenta, mas eu tive uma gravidez exposta. E aí, só que eu pensava assim, não, eu vou ficar 5 meses em casa, vou assistir todas as minhas séries tranquilas. Caos, gente. Eu não Caos, assistia né? nenhum. Não. Eu não Escovar o sei. dente já tava assim, ó, nossa, É. escovei meu Lucro. dente, tomei um banho. Era isso. Eu tive uma gravidez totalmente ativa, trabalhei até as 38 semanas, fui pra Feira Apas. Eu lembro disso, o mercado Grávida na falando Feira de Apas, você na assim. feira, Né, horrível. a Feira Apas é a maior feira de varejo da América Latina, uma feira gigante que ocupa 5 pavilhões do Center Norte. Eu andei aqueles pavilhões todos. Resultado, meu bebê que nasceria 15 dias depois, nasceu na sexta-feira após Apas. Até porque Porque a eu mãe fez andei bem grávida. E eu tenho foto dos bombeiros atrás de mim, lá na Apas, com emoção. com cadeira de rodas, porque eles ficavam. A minha barriga tava realmente enorme, mas eu tava muito Aí eles tranquila. estavam atrás pra... Porque assim, Ótimo. vai nascer a qualquer momento essa É. criança. E realmente antecipou e nasceu na sexta. Então, assim, tudo que eu tinha planejado nasceria 15 dias depois, conforme eu tinha planejado. Nesses claro. 15 dias eu passaria todo o trabalho para a equipe, Uhum. conforme eu achava que seria. Sim. E na real, a gente não manda em nada, né? A gente a gente consegue prever algumas coisas. E é um tombo, né? E é um tombo. Ele antecipou 15 dias. No dia seguinte ao nascimento, a Isa, querida, que trabalha comigo, maravilhosa, estava lá no hospital com o notebook para pegar as atividades. A gente tem foto disso, a gente fala disso até hoje. E ela estava lá, eu recém-parida, e ela lá com o note para poder passar as atividades. Mas esse período depois em casa, eu acho que foi super, mega, ultra tenso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, delicioso. É um caos, né? Você com um bebezinho pequeno.
quem trabalhou a vida inteira como a gente, não Uhum. sabe Eu tô ficar em aqui ainda casa. pensando no período maravilhoso e delicioso. É que é uma mistura, né, de É uma sentimentos. A mistura. maternidade é isso. É do céu ao inferno em questão de segundos. Então, eu ficava nessa de, meu Deus, que gracinha, e ao mesmo tempo, meu Deus, que caos, quero voltar ao trabalho. E as coisas acontecendo, eu ainda pegava e-mail para ver, até que depois de uns 2 meses, eu acho que eu parei de ver e-mail totalmente, fiquei dedicada. E aí, no 5º mês, voltei, mas nunca pensei em parar de Em parar. trabalhar, não passou pela minha cabeça. Até porque é uma parte muito importante da minha vida. E eu quero passar isso para o meu filho, né? Que ele encontre algo que ele ame fazer, assim como eu fiz, como eu consegui encontrar. É, E quero ser essa referência para ele também. sim. Legal. Legal. É legal que tem muitas lições também, né? Então, você Várias. comentou, né, que tem ali uma rotina que você programou, que você queria, e aí quando chega o bebê, muda tudo, né? Então, ensina também De pernas pro ar. muitas lições que a gente consegue aplicar dentro do trabalho também depois. Eu acho É. que a maior evolução, transformação, maturidade como ser humano e espiritual, tudo, porque Totalmente. é que vira do E eu avesso falo mesmo, né? que eu era uma líder antes de ser mãe, e era insuportável. Hoje eu vejo. Eu penso, coitada da minha equipe, como eu era Uhum. chata, cara. É. Assim, nos mínimos detalhes, eu não deixava passar nada. E depois da maternidade, não. Eu realmente hoje priorizo, porque a maternidade é isso. É a Te gente ensina a priorizar, priorizar né? o que é importante de É o verdade. que dá, né? É o que dá, que é o que é importante. A É. gente vai fazer o que é importante, né? O que vai ser feito é aquilo que precisa ser feito. Sim. Então, sou uma outra líder depois da maternidade, assim, acho que de tudo, que é maravilhoso ser mãe, na liderança, eu realmente melhorei, assim, 1000%. Bacana. O meu, eu lembro, eu trabalhei até no dia que ele nasceu e, assim, ele já nasceu já não me obedecendo. Porque no meu planejamento, final de quarter, Q3, o quarter mais forte, eu falei, bom, vai nascer na primeira semana de outubro, eu consigo fechar o quarter e entregar o É número. até engraçado ouvir, né? Como que nesse momento a gente tem certeza que esse plano Que vai vai dar certo, né? acontecer. Não sei, mas na minha cabeça era assim. E aí eu lembro que foi até numa terça-feira, eu trabalhei, eu ficava. E eu fui pra unidade de Itajubá, lá tinha escada. Então era o dia inteiro, subia, descia escada, subia. Aí terminou o expediente, saí. Aí é engraçado, comecei a sentir uma cosquinha. Eu falei, nossa, que cosquinha estranha. E aí já era, e aí já nasceu e teve. E o que que foi assim, o que que mudou pra mim, né? Na primeira semana que ele nasceu, e aí começou aquele caos, ele tinha muita cólica, era chorava e eu não conseguia dormir. Eu parei e falei, o que que eu fiz com a minha vida? Eu não vou trabalhar mais. Eu não consigo voltar a trabalhar. Eu não consigo cuidar dessa criança sozinha. Eu não consigo viver. Tipo assim, eu até tive depressão pós-parto, né? Fiquei um mês assim. Foi bem difícil pra mim, porque eu não enxergava saída. Aí depois que você começa, né? Eu fiz umas sessões com a psicóloga, fui me tratando, aí passou esse um mês, aí eu comecei a ver pelo menos uma luz no final do túnel, porque eu já comecei a trabalhar, né? E por incrível que pareça, eu voltei a trabalhar com um mês, assim, né? Do jeito que dava, mas aquilo ali me tirava daquele universo, sabe? Daquele caos que eu tava vivendo, e aquilo ali me trazia paz. Então, assim, se eu não tivesse voltado a trabalhar, eu não sei como é que eu ia ter passado aquele período, que pra mim foi, assim, foi muito difícil. E uma coisa, assim, pra gente desromantizar a maternidade, pelo menos foi pra mim. Acabou de nascer, eu lembro que eu olhei assim, óbvio que eu sabia que era meu, que eu já sentia aquela responsabilidade, mas pra mim não foi um amor assim instantâneo. Pra mim foi tipo, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Como que vai ser daqui pra frente? E aí eu acho que depois que eu passei esse período que tava um caos na minha cabeça, aí explodiu o amor, né? Que aí até hoje e pra sempre. Mas o começo pra mim foi um pouco complicado. Então, assim, quando eu tava naquele turbulhão, naquele caos, eu pensei tipo, que eu não ia ter mais vida, que eu não ia mais trabalhar, que eu não tava conseguindo dar conta de ser mãe. Falei, nossa, eu fiquei bem perdida. Mas aí depois as coisas foram se ajeitando. E hoje eu acho que eu sou uma melhor mãe. É porque eu trabalho, e porque eu trabalho, eu sou uma Sem melhor dúvida. mãe, né? Sem Com dúvida. certeza. Sem dúvida. E acho que o senso de propósito também do trabalho muda, né? Porque Muda. quando a gente não tem filho, a gente pensa,
dinheiro, na realização profissional, pessoal, né? Mas quando tem um filho, eu imagino que deve mudar muita coisa. Ele muda e eu acho que pra gente que tem uma entrega muito importante e se doa bastante, ele também vai para um outro nível, ele vai para um outro lugar. Como a Denise falou, eu era uma líder diferente e hoje eu sou uma líder que me apego às prioridades, né, ao que realmente é importante. E algumas mulheres mães me falavam isso antes do Luca nascer e eu falava, o que elas estão falando, né? Não dá pra Tudo saber, que eu né? faço é Só prioridade. vivendo. E não, realmente você vira uma chavinha, você não tá separada, não é desconectada. A mãe, né, da amiga, da funcionária, não tá, é tudo conectado, é uma pessoa só. Tudo circulando aqui dentro. E aí, de repente, essa pessoa, né, que olha para o bebê nos primeiros dias e acha que o mundo acabou e precisa sair desse buraco, porque infelizmente tem muitas mulheres que ficam, né? É. Mas Que é aí dificílimo. E é difícil, é um gente. privilégio, é um presente pra gente ter tido recursos, né, pra tirar a gente daquilo, porque eu não fui diagnosticada, mas eu vi que alguma coisa estava muito errada. Porque eu chorava e eu falava, o mundo acabou. E por mais que você podia colocar assim 10 mulheres na minha frente que trabalhavam, que tinham voltado, eu não achei que nunca vou chegar nesse nisso, não vai existir mais. Então, assim, é muito bom ter esses recursos, só que você imagina, a mulher que sai disso e enfrenta isso, você a maternidade te transforma, né, de dentro para fora, a tua cabeça te muda tudo. Você imagina o poder dessa mãe quando ela volta a trabalhar? Na potência que vira, né? O que Exatamente. é problema para ela, Nada. né? Fica O tudo que é irrelevante. desafio para É. ela? Fica pequena, Entende? né? Eu lembro que eu fui na minha obstetra, acho que isso, com uns 15 dias, e eu tava bem mal, eu acho que ela percebeu. Aí ela falou para mim, ela falou, é porque quando você trabalha, você finaliza tarefas, né? A gente sabe que a gente nunca acaba, mas algumas tarefas finalizam. E na maternidade, ela não finaliza, né? Você tá ali, você trocou 1000 fraldas, você amamentou e você botou pra dormir, e daqui 3 horas vai ser tudo de Tudo de novo e novo. vai continuar. Então é maluco lidar com isso. Você tem que ter uma sanidade mental muito forte. E eu acho assim, não sei pra vocês, mas no primeiro mês, porque o bebezinho ele mais dorme, você troca a fralda, dá mamar e tal. E você não tem ainda aquela recompensa, sabe? Trabalhar com recompensa. Ele, tipo, você só tá ali se doando, se doando, se doando, e ele tá ali. Aí depois que passa um mês, que ele começa a dar um sorrisinho, que começa a interagir, aí já tá dando aquelas recompensas pra você. Eu acho que isso também vai ajudando, né? É Eu verdade. acho que no primeiro mês é só doação, 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 e a criança tá ali ou dormindo ou chorando ou Eu não sabia mamando. o que fazer com ele. Mesmo ele dormindo, eu não sabia o que fazer. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Mesmo dormindo, tem Eu tinha que estar lá fazendo alguma coisa. Nossa. Mas é interessante vocês falarem isso porque é uma forma de inspiração também, né? No meu caso, eu não sou mãe, mas eu tenho um sonho, tenho um desejo muito forte de ser mãe. E é interessante ver que existem mulheres, né, que conseguem conciliar as duas coisas e que continuam sendo ótimas líderes, continuam tendo uma presença aí super importante no mercado. Então é realmente inspirador. Obrigada por compartilhar esses relatos comigo. Imagina. E eu queria Não entender. desista, tá? Depois Não, e se você me encontrasse nos 3 primeiros meses, eu ia falar, não não, faz isso da né? sua vida. Hoje, vai Vai, com sim, certeza. mas tem mentiras, tem rodeios, Uhum. isso não, mas tem muitas recompensas, tem muito Uhum. aprendizado, tem um significado completamente diferente, né, a vida, né? O primeiro Sim. passo é você querer e você já sabe o que quer, então É. os próximos vão ser mais fáceis. Mas isso aí é bem mais pra frente. Mas tudo é preparação, Concordo. né? Eu acho que Sim. quando a gente tem 9 meses, cara, pra se preparar. Eu não usei nenhum dia sequer, Eu praticamente, desses 9 Ai, meses. meu Deus, também não. Se eu puder dar uma dica, é realmente estude. Faça o que tem que ser feito nesses 9 Mas meses. posso Aprenda. falar? Tente na prática. Eu li. Eu não li, amiga. Eu Não li um nada. li. Eu li. E posso falar o que aconteceu?
sumiu Foi tudo ao tudo contrário. da minha mente, eu não lembrava de nada. Inclusive, eu comecei a xingar as escritoras, pra falar que ela escreveu, não tem nada a ver com o que ela escreveu. Como assim? Cara, eu trabalhei, né, os Eu 9 não meses sei, inteiros, simplesmente não preparei nada pro momento. Preparei o básico, assim, malinha, roupinhas, quartinho, beleza, isso é o mínimo, né? Mas estudar de verdade, o que muda na cabeça da mulher, hormônios, Isso eu não enfim. olhei. Também isso não eu olhei. sabia. Isso, então. Eu sabia, mas E eu não, falo, na prática. tudo bem, é importante mesmo saber. Mas o fato de eu saber, eu pensava assim, eu não vou cair nesse buraco, né? Porque eu sei, eu Não respeito, eu Uhum. sei que você pode, né? Você tem lá uma queda hormonal drástica, você vira de cabeça pra baixo, mas eu sei. E aí eu caí. Acho E que é eu falei, diferente, né? eu tô E o fato de aqui. não dormir, nem sobre isso eu parei pra pensar. Todo mundo falava, aproveita pra dormir. Agora, antes E de tem toque nascer. de sono, dá vontade de falar Não, pra ele. Quando precisa. Mas não, eu não fiz esse planejamento mínimo, sabe? Eu acho que se der, sei lá, já pra calcular, não sei se dá na prática, mas Eu acho que dá, algum preparo é importante. Acho que se tiver um porque- bebê pra conviver, talvez você desiste. verdade. Eu não tinha nenhum na família pequenininho. Então, as Na minhas minha tias época eram não preocupadas comigo porque elas falavam assim: a Paula não conviveu com um bebê. Ela não sabe. E elas me conhecem assim, de querer estar na rua, de ter uma vida muito ativa, né? Que é o que a gente gosta. Uhum. E elas falaram: ela vai cair no buraco. Eu Então. caí. Todas as amigas caímos. E é sobre isso, mas o mais importante é sair desse buraco, né? A gente com certeza. conseguiu. Então, Não, eu lembro falando disso, né? A minha mãe, ela teve 3 filhas e foi tudo parto normal, amamentou, fez tudo. Eu falei, vou pedir conselho pra minha mãe. Aí eu falei, Elas não têm. mãe, e aí, como é que foi? Você teve parto normal e tal? Me conta um pouquinho. Ela, cheguei no hospital, nasceu. Mas como assim, mãe? Eu preciso de alguma dica? Não, é só você chegar lá. E hoje em dia tem tanto preparo, faz fisioterapia, faz exercício. Meu Deus, entendeu? Então era o tipo de informação Muito que eu tava diferente. tendo. Falei, então é fácil, só Chegar chegar lá, vive nasceu. E não foi normal, e foi cesárea, e tipo, foi bem diferente do que eu imaginava que seria, né? E falando brincando, né, com a volta ao trabalho, com aquilo que você falou. Que a Raíssa falou que ter voltado a trabalhar ajudou ela nesse processo, né? Você ainda ficou ali 2 meses acessando o e-mail. Uhum. Eu não fiquei. Mas às vezes as meninas da Zebra me ligavam, algumas, né, foram me visitar. Elas falavam assim, ai, mas eu não quero falar de trabalho. Eu falava, eu quero. Por favor. Eu quero, Fala um pouquinho. eu tô ficando sem vocabulário, eu não tenho assunto, eu não. Fala assim, me conta, me traz problema, me traz situação, porque é isso. Você do nada, mesmo com os 9 meses de preparo, do nada você cai naquele universo que é novo. O segundo filho deve ser muito diferente, todo mundo fala, né? Mas o primeiro, você cai naquele universo. Você sai de uma agenda, né, lotada para sem agenda. E a tua agenda é um bebê que não fala, não sorri, Que chora, consome o dia inteiro. não te deixa dormir e você fica ali. E todo mundo acha que você tem que estar feliz. E a vida dos outros Amando. continuou, né? Ninguém para ali Ninguém pra te fazer para. companhia, Uhum. não. A vida de todo O mundo, a Beto agenda voltou lotada. a trabalhar. Conta isso pra você, né? Não lembro. Eu tava no sofá, porque eu não esqueço dessa cena. Aliás, eu devo ter uma foto dela e tá péssima. O Luca no meu colo, o Beto veio me dar tchau pra sair pra trabalhar. Eu achei que era cena de filme. As lágrimas. Eu também. Porque o meu pensamento não era tipo, que maravilhoso, eu vou poder Não, ficar que aqui com meu injusto. bebê. Não, droga, tá saindo, eu vou ter que ficar aqui. O Rodrigo também, ele voltou a trabalhar com 2 semanas, aí eu lembro, eu tava sentada no sofá também, dele pegando, dando tchau e saindo. Aí na hora que ele saiu, eu já comecei a chorar, eu falei, e agora? E aí é engraçado que nesse primeiro dia, eu até tenho essa foto, no primeiro Acho que a dia, gente acabou tirando uma foto Das desgraças. a minha foto foi da câmera, que tinha uma câmera no quarto do bebê, aí tava lá, eu dava mamar, colocava e tava uma finha, eu coloquei a criança no berço, deitei na cadeira e fiz assim. Aí ele tava olhando na mesma hora na câmera, ele fotografou e me mandou, tá tudo bem? Ah, Exausta, Não sei te tadinha. responder. O que é, tudo bem? Não sei te responder. Defina, tudo bem, filha. Não tá. Sei.
Meninas, aproveitando o gancho, então, do que a gente está falando sobre mudanças, a gente vive num período de muitas mudanças tecnológicas, né? Advento aí de novas tecnologias. E eu queria entender de vocês como é ser líder nesse cenário onde as coisas estão mudando o tempo todo. Vocês. Euzinha? É. Olha, é um desafio, mas eu acho que é uma oportunidade imensa de aprendizado. Realmente, as mudanças, principalmente agora com a IA, são praticamente diárias. Pensando em marketing, a gente tem infinitas aplicações de IA que ajudam a melhorar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, mas eu acho que a humanização é infinitamente melhor do que a IA, e eu digo no contexto de marketing, um exemplo. É muito fácil para qualquer um criar um texto no chat GPT. Mas todas as pessoas sabem que aquele texto foi criado lá. Sim. Então, a IA tem que ser um apoio, mas o refinamento e aquele toque final vai vir de uma pessoa preparada para isso, de um profissional. Super incentivo minha equipe, minhas equipes, porque também tem a de e-commerce, a usarem IA. Nós usamos na Cial IA no nosso dia a dia, mas o olhar do profissional precisa estar em cada material criado, em cada texto criado. Eu acho que é um desafio, então, te respondendo, mas é uma oportunidade de melhorar a nossa produtividade e de aprender todos os dias. Eu acho que na questão de produtividade ajuda muito. A gente consegue otimizar várias tarefas, você consegue ganhar ali muito dinamismo no seu dia a dia. Mas o que você falou é exatamente isso. A gente sabe quando um texto é escrito no IA. Então, assim, o profissional tá ali ajustando ou usar como apoio realmente para você criar alguma coisa maior é o que vai fazer a diferença. Então, assim, eu não acho que vá substituir, que é uma das questões assim, a inteligência vai substituir algumas pessoas. Talvez algumas funções, mas algumas pessoas eu acho que não. Ainda é diferente, né? Ter pessoas, conversar com pessoas, ainda é diferente. E sempre será. E sempre será. Eu acho que é o diferencial, é o que cada um adquiriu durante suas profissões, e sabe, né, de conteúdo, especialmente de marketing, gente, faz muita diferença. A gente trabalha com executivos de altíssimo nível. O nosso cliente, muitas vezes, é muito especializado. O ChatGPT é um resumão do que tem na internet, né? Isso aí o nosso executivo cliente já tem acesso. Então, a gente precisa sempre colocar o adicional, que é o especialista, a visão técnica profunda dos fabricantes, e isso vai continuar sendo sempre. A IA vem para ser um apoio, uma ferramenta importantíssima, mas não vai substituir um profissional É complementar, qualificado. é complementar como tudo, né? Como facilitador, é incrível, né? As meninas falaram da parte de liderança, que eu acho que vai muito de ferramenta, de gestão, né, para otimizar, né, o tempo, né, essa inteligência. Eu não tenho equipe hoje, mas eu vejo na Zebra eles tentando colocar muitos recursos para facilitar o dia a dia das pessoas, o acesso à informação, além de ser uma empresa de tecnologia que promove, né, produtos para isso. E eu acho excelente, porque muitas ferramentas, não acho que eliminaram pessoas, mas ela faz com que todo mundo consiga colocar a energia e o tempo em lugares que realmente você precisa de um olhar humano, né? De ideias, né? De mais conexão. Então, eu acho maravilhoso. Acho que existe resistência, se a gente pode falar disso de gerações. Existe as novas gerações super adeptas, que também só querem usar isso, Até demais, né? querem usar até demais. E tem as anteriores que têm uma resistência a usar. Então, acho que ainda tem um choque nisso, né? E acho que para ficar bom, você tem que saber dosar. É o que a Denise falou, cara, você pega a texto e você sabe que foi Sim. a IA que fez, é péssimo, né? Entendeu? Cadê você, né? Cadê o teu olhar, né? O teu jeito ali? Mas, como facilitador, é incrível. Nós, como usuários, gostamos, né? Fora Super. das empresas, né? Inclusive, a Zebra lançou uma IA no Uhum. portal. Eu não vou lembrar agora o nome dela. Alguém lembra? No portal pros canais, né? No portal para os de canais, vocês. que é maravilhosa. Uhum. Porque o portal é um dos mais profundos de material técnico, enfim, mas era difícil você achar, às vezes, né? O que você tá Ele tem muita procurando. informação, Tem muita mas informação. você Era tinha que difícil encontrar, acessar. E agora ficou facílimo. Você busca e ele já
encontra todos os te materiais traz. e de uma forma fácil de usar. Né? Uhum. Então, acho que é um começo muito Não, bom. assim, para quem usa, porque isso que é incrível, existem muitas ferramentas de inteligência e poucas pessoas que de fato decidem usar. E quem usa sai na frente, Com certeza. né? Sim. Com agilidade, né? Você é uma pessoa que usa, a D também. Então, assim, é Tem minha maravilhoso. secretária, comentei com vocês. Comentou. Eu tô querendo Tem uma contratar Todo mundo quer uma também. secretária, eu Uma quero. agente de IA conectada no meu WhatsApp, pessoas. Pega essa dica. Muito boa. Muito boa, que eu vou compartilhar com vocês depois, Vai, eu mas vou é uma começar a aplicação usar. que me ajuda super no dia a dia, conectada com o meu Outlook. Então, ela agenda as reuniões, me manda lembretes e Eu acho que para todas facilitou aquelas demais. funções que você fala, cara, não é possível que eu tenho que perder tempo fazendo isso aqui que uma secretária fazia, um estagiário fazia. Então coloca a IA para te ajudar com isso, né? E pronto. É maravilhoso, né? Maravilhoso, me ajuda super Agora, mesmo. quando você tem que colocar seu talento, né? Aí não adianta. Precisa de você. Exatamente. O segredo está no equilíbrio, né? Saber É isso, dosar. Com dosar. certeza. Pegando a deixa que você falou da questão de gerações, a gente falou um pouco de tecnologia, né? Mas pensando em gerações, eu acho que no começo, quando na minha equipe que começou a vir pessoas de outras gerações diferentes, teve um pouquinho esse choque, até que todo mundo consiga fazer parte de um todo e entender quais são ali as prioridades. Eu não sei para vocês, por exemplo, lá na Zebra você ainda não tem equipe, mas com pessoas de gerações diferentes, e para você, na sua equipe, tem diversas gerações? Tem. Como que é isso? Na minha equipe eu tenho pessoas dos 20 aos 60. Uau. E isso é maravilhoso. Uhum. A gente não tem um choque, a gente tem um complemento de fato. Então, os dois mais velhos que eu tenho acabam acalmando os mais jovens. Falam, calma, minha gente. E é Calma, isso tem- mesmo. E essa Acalma. é uma grande E diferença. os mais jovens estão sempre lá do lado deles ajudando com Energizando coisas do sistema. eles E também. colocando. E ajudando na parte de digital, que eles têm um pouco mais de dificuldade, enfim, um Uhum. deles. O outro já é, pelo contrário, 100% digital. Então, eu acho que se complementam. Mas eu sempre fui aquela líder que consegue identificar e que só mantém na equipe quem está afim de verdade de fazer a diferença e de trabalhar. De trabalhar. Independente da idade. E estagiário ou uma pessoa recém-chegada, putz, e for desse perfil de preciso ser promovido rapidamente em 6 meses, esse é meu plano de vida. Se você tiver afim e fizer a diferença, com certeza você vai ter chances de que isso aconteça, não nesse prazo, mas Uhum. num período, né? Agora, se não tiver afim, cara, não adianta que não vai trabalhar na minha equipe. Não vai. Né? Precisa estar afim de fazer parte desse negócio. Como vocês sabem, a gente faz muitos eventos, a gente trabalha muito. Tem que ser uma equipe muito comprometida. E a minha é maravilhosa. Você quer falar da quantidade de evento? A gente tem aí muitos eventos por ano. Acaba sendo só essa semana 2 eventos. Um enorme ontem, outro amanhã, um pouco menor, já outro mês que vem. Enfim, são muitos eventos, né? Mais de 40 aí por ano. Então tem que ser uma equipe comprometida e que se complemente. A minha hoje tá muito legal por isso, justamente por ter gente muito nova e pessoas, né, ali no meio. Eu tô nesse meio. Chegando. E já tenho os 2 senhores que a gente brinca, chama eles de senhores, mas que fazem toda a diferença, esse grupo realmente misto. E que se ajuda. A minha equipe hoje também ela é mista, mas assim, no começo eu tive um pouco de dificuldade até a gente entender ali e começar a funcionar. Mas hoje eu realmente tenho 60, não, quase 60. E eu tinha pessoas novas, que era a Raíssa, que foi uma grande surpresa quando ela fazia parte aí da equipe Zebra, né? Que agora ela já foi promovida, ela tá com o pessoal do time de marketing, mas assim, a gente demorou um pouquinho, quando a gente conseguiu se ajustar, aí realmente fluiu, porque cada um tem um tipo de experiência diferente, e quando todo mundo tá engajado pro mesmo objetivo, vai. Uma coisa que eu sempre falo é boa vontade. Gente, na minha equipe precisa ter pessoas com boa vontade de fazer acontecer e tá realmente ali por inteiro, né? A gente tem que estar aberto, né? Eu gosto muito dessas gerações novas, né? É claro, tem características muito diferentes e que precisam ser respeitadas e usadas da maneira correta. A gente fala de uma característica que acho que é esse imediatismo, né? Eles têm um ponto aí para aprender, né? Porque são gerações que já vêm ali
que a nossa é a híbrida, né? Que a gente não tinha tanta tecnologia, E foi e veio no meio do caminho, né? Eles já são gerações que nasceram, né? com a Com a tecnologia. tecnologia, né? Com o celular, com o computador, com tudo. Então, assim, é claro que eles têm um senso de urgência, né? E menos paciência, menos resiliência, talvez, né? Uhum. Mas, por outro lado, eu acho eles tão mais humanos, tão mais conectados, sabe assim, com pessoas, com objetivos. Eu acho que falta para eles o que toca um pouco a gente, propósitos. Eles não vão fazer por fazer. Eles têm que ter um sentido. Eles não conseguem lidar com o chefe. Eles conseguem lidar com um O líder, líder. né? Eles não vão fazer porque você é o chefe, eles vão fazer porque você inspira. Porque ele enxerga que tem algo ali em você, que vai para algum lugar. Então, assim, tem uma oportunidade gigante, né, de aprender com eles. E vão aparecendo as surpresas, sim, positivas. Que você tem na Zebra também, tem surgido, assim, algo muito legal. E eu acho que a mistura torna o ambiente tão melhor. Nossa, É. porque aquele ambiente espelhadinho, né? Todo mundo igualzinho, na mesma idade, gostam das mesmas coisas. É chato, não é? É. Tá na mesma caixa, né? Nossa, não fica nada divertido. E a Essa diversão mistura é é bom, divertida. né? É divertida, né? Porque assim, a gente tem os mais velhos, e por característica, já estão, às vezes, mais ranzinhos. Aí a gente brinca com isso, fala, senhor, tá mal-humorado hoje, senhor? É E que também aí, já viu tanto aquilo passar que fala, de novo, não, né, pessoal? Vocês vão e ter aí, essa. por sua vez, os jovenzinhos ali, super novos, né? Que tem essa urgência que você comentou, mas muitas vezes é uma urgência pessoal, né? Não tem um senso de urgência do projeto em si. Então, a Uhum, gente tem que ficar tá. também ensinando um É um pouco bom isso, ponto, né? né? A urgência é muito para si, mas Aham. nem tanto para o negócio. Então, a gente precisa contribuir, eu acho, para essa formação. Porque eles vão ser os próximos que estarão aqui nessa mesa, né? Sim. Sim. É responsabilidade nossa também ajudar aí nessa Super. formação. Já que Exato. encontramos pessoas legais, temos essa sorte, né? É, Tendo nas nossas equipes pessoas boas, com certeza eles vão ser o futuro claro, dessas mesas. com Isso aí. certeza. E qual dica vocês dariam para quem quer ingressar agora no mercado de automação? Talvez alguma dica até para mulheres mais específico, né? Já que nós somos todas meninas aqui. Qual dica vocês dariam para a pessoa que sonha em ingressar nesse mercado? Muitas empresas agora vão olhar para isso do nosso segmento, né? As revendas, enfim, já estão trabalhando com IA, as que não começaram vão começar com certeza. Eu acho que é uma oportunidade aí. Tem muita coisa de IA no mercado, mas não necessariamente as empresas sabem o que fazer com ela. Então, quem está pensando em entrar no mercado de tecnologia, eu indicaria começar estudando, aprendendo, olhando os maiores fabricantes. A gente tem uma NVIDIA enorme despontando com IA. Então, ou vai trabalhar numa NVIDIA, ou vai estudar o que a NVIDIA está fazendo, para poder realmente colaborar e se diferenciar nesse nosso segmento. O mercado de automação, ele é antigo, né? Ele vem evoluindo ano a ano, a tecnologia vem evoluindo ano a ano, mas eu acho que o próximo passo realmente é IA. O que tem de coletor, de mobilidade, ainda tem muito espaço, isso vai acontecer, vai continuar Sim. acontecendo, mas tem profissionais maravilhosos já nesse segmento. Eu acho que a IA pode ser um caminho de futuro, realmente, no nosso setor. Mas eu acho que, de dica, né, na verdade, acho que não só para o mercado de automação, mas para qualquer um, né? Eu acho que tem várias competências que hoje o mercado busca e isso vai continuar mudando, mas nós falamos aqui sobre o fator humano e eu acho que as competências humanas, elas são ou deveriam ser as mais valorizadas. Na verdade, eu acho que para o futuro elas vão ser as mais valorizadas, porque a gente, pelo menos na Zebra, acho que em várias empresas, o burnout, né, as doenças emocionais, né? Não sei se elas são novas ou elas estão mais em evidências por causa desse mundo muito rápido, muito tecnológico que a gente está inserido. Mas o ser humano que tem trabalha essas competências emocionais e consegue cuidar
além do corpo físico, desse corpo mental, né? Porque a gente faz a higiene do corpo físico, né? A gente vai para academia, que a gente estava brincando de fazer exercício, mas e a mental? Porque acho que é isso. O futuro, o mercado, as empresas precisam dos seres humanos, das pessoas, com essa estrutura, né? Para lidar com os problemas, para lidar com esses desafios, porque a vida é esse desafio todos os dias. Concordo. E todos, eu tenho pessoas assim que eu respeito, que eu amo muito e que enfrentaram ou enfrentam problemas emocionais e que a gente nunca imaginou que ia acontecer isso com essas pessoas, né? Então, é aquele momento que você esquece e você se entrega totalmente pro trabalho, para as tarefas, só entregar, e você esquece de si. E aí vem, né, a doença, vem esse tombo para te lembrar que você precisa cuidar disso também para você resistir e seguir. Então, eu também acho que esse seria um conselho, assim, Importantíssimo. para tudo, né? Concordo plenamente. Para É. quem tá pensando em entrar no segmento, mas não só, né? Para todas as Para carreiras. tudo, pra todas as tudo. carreiras. Eu faço Estrutura terapia, emocional. tá em dia, ela tem que Tem que continuar. estar, com certeza. E é isso. Pra aguentar esse trampo. Uhum. E, por exemplo, assim, a gente já encontrar um profissional que já tá cuidando da sua parte psicológica, mental, ele tá antenado nas tecnologias, é o sonho de qualquer empresa. Mas, assim, se não puder ter tudo isso, eu acho que se você chegar numa entrevista, ter um profissional realmente com boa vontade, que tá querendo ali aprender e seguir, também é um baita diferencial. Assim, então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho feito algumas entrevistas e às vezes eu vejo que falta isso. A pessoa pode até, às vezes, ter um currículo ok, mas quando você vai conversar com ela, Tem ela não tá vontade. com vontade. E aí, eu não sei se isso dá pra gente aprender, entendeu? Ou se a pessoa precisa Não mudar. dá pra aprender, cara. Eu acho que. Desculpa, mas só Não, complementando. continua. Eu acho que existem as pessoas que estão afim, né? E isso não se ensina. Não adianta. Não dá pra eu falar, botar na sua cabeça que você tem que querer fazer a diferença, que você tem que querer crescer, entendeu? Tá dentro de cada um e a gente tem que É a identificar atitude, essas né? pessoas. É a É a atitude, né? Atitude, E assim, responsabilidade. até falando dessa situação mental e junto com isso, cada um de nós temos a responsabilidade sobre nós mesmos. Quem te motiva? Você. Quem Exato. faz você levantar e ter vontade? Você. São os seus sonhos, são as suas vontades. Então, assim, o outro não vai te puxar ou não vai te ensinar. Não. Então, assim, ou você tem, ou você não tem. Se você não tem, você pode criar. Exato, você pode criar, mas só é você você. pode. Exatamente. É você. É. Não é o emprego do A gente que vai sonho, identificar o quem são essas entrevistador que foi pessoas. ruim. Não, É você. você. Sobre você. É isso. Ótimas dicas, pessoal. Eu queria agradecer a presença de todas vocês por estarem aqui, por terem disponibilizado esse tempo, que a gente sabe que a vida é tão corrida, né? Então, muito obrigada. E queria agora passar a palavra aqui e conversar um pouquinho com o pessoal. Pessoal, então, se vocês gostarem, por favor, deixem um like no canal, se inscrevam. É muito importante que vocês estejam inscritos para acompanhar os outros conteúdos que a gente está sempre postando aqui, principalmente os nossos Primecasts. Obrigada!